Olá, sou Adriana de Holanda, coordenadora da Escola Semente de Jurema, psicóloga, e esse é o Diário de Cura, é um programa de partilha de experiências, informações, vivências, ensinamentos, aprendizados na relação nos processos de saúde e doença, nas terapias, com pacientes, enfim, no campo da pesquisa, aprendendo com professores, pesquisadores, com pessoas que passaram por diversos tipos de tratamentos, de adoecimentos, e a gente tenta entender esses processos de saúde e doença na perspectiva da integralidade do cuidado. E o que essa integralidade do cuidado significa? Que nós somos seres que temos um corpo físico, mas também um emocional e um mental que atuam diretamente nessa dinâmica do adoecer e do curar-se, e também um corpo espiritual, alma, enfim, qual o nome que vocês queiram atribuir a essa energia etérea, energia invisível, energia que acompanha nossos processos psicológicos, mentais, emocionais, inclusive no Código Internacional de Doenças. As doenças psiquiátricas, existe uma descrição para fenômenos, de transe e possessão, que devem ser estudados para diferenciar diagnóstico, tá? Então, a questão da espiritualidade é uma questão que a gente sempre olha, isso não quer dizer do olhar religioso, mas como energia, atrelando a processos científicos, a filosofias, enfim, uma série de estudos, tá bom? Então, independente de qual seja a sua religião, aqui não tratamos de religião, mas tratamos do entendimento da dinâmica da vida espiritual, tá bom? Junto com esses processos todos que a gente vem falando nesses encontros aqui do Diário de Cura. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho, não vai ser muito demorado, esse vídeo era para ter saído ontem, mas a gente teve problema de conexão, os vídeos ficaram bem ruins e tá saindo hoje, atrasado, mas tá saindo. Então, vamos lá. A primeira lição da pandemia que eu gostaria de conversar com vocês um pouco, relatar nesse bate-papo aqui, que é a questão do foco, Eu gravei o programa Doses, falando dessa dificuldade da gente se acalmar, que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a gente é tomado por um pânico, por um medo, por um descontrole emocional, e que pode nos trazer consequências orgânicas, adoecimentos, quando essa falta de domínio das suas emoções, te toma muito fortemente, fica paralisado, Doenças no corpo podem eclodir como sintomas, não como causas. Existem as chamadas doenças que são de fundo emocional, ou doenças de causas desconhecidas. Essas doenças são muito importantes, assim, para a gente estudar, dentro das práticas integrativas em saúde, porque elas nos demonstram, elas se estudadas de uma perspectiva complexa, em que a gente possa ter vários olhares, e entender essa complexidade da vida do ser humano, porque não somos ainda robôs, a gente não é feito só de uma única linguagem, a gente tem a linguagem física, corpórea, emocional, mental, espiritual. Então, quando a gente olha para um adoecimento ou para um processo de cura ou de aumento, do seu imunológico, da sua saúde, da sua força física até, quando a gente mapeia que há uma rede, e por isso é complexo, uma rede de fatores, Então, por exemplo, se você tem acesso à água potável, se você tem como fazer uma atividade física, se você tem uma rede de apoio emocional, se você tem uma família, se você não tem uma família, se você tá num determinado momento da sua vida, e aí se tem hormônio, se não tem hormônio, tudo isso,
que glândulas, que como é o seu padrão mental, tudo isso a gente deve observar, né? Principalmente nos primeiros experimentos, nos primeiros atendimentos que a gente tem feito na Escola Semente de Jurema, a gente tem observado bastante essa complexidade de elementos que formam todo na nossa vida, né? Nada está isolado, né? Nada está separado. Então, o primeiro ensinamento dessa pandemia, né? Eu falei um pouquinho dessa questão do medo. O Juvenal Galo, desculpa, gente, ele acabou de chegar, ele tá cantando demais. Enfim, a gente teve esse primeiro ensinamento da epidemia, que é essa questão do medo, que eu falei na dose, né, de como a gente se acalmar. E hoje eu queria falar do foco, né? Então, por exemplo, agora eu não posso ficar com foco no Juvenal, porque se eu ficar com foco no Juvenal, eu não vou conseguir gravar para vocês. Então, o foco é passar essa mensagem para vocês. Então, eu, Adriana, tenho que minimizar essa atenção que eu vou dar, esse meu foco de atenção para o que me atrapalha, o que pode me atrapalhar, que é Juvenal cantando, e eu focar naquilo que me interessa, que é passar uma mensagem para vocês. Então, existem formas, né, da gente cuidar desse nosso foco. Então, eu já gravando, sabendo que iria gravar, eu poderia me isolar de Juvenal. Mas no local onde estou agora eu não consigo me isolar de Juvenal. Então, eu vou ter que isolar mentalmente o som externo que me atrapalha, que me tira a minha atenção daquilo que eu quero mostrar para vocês. E o que eu quero dizer com esse papo todo de foco, tá? É o seguinte, quando a gente foca no medo, quando a gente foca no desespero, quando a gente foca, a gente amplia, sabe? Lupa, aquelas lentes que você amplifica. Algo que você poderia olhar de uma forma mais equilibrada, sem dar tanto, sem ressaltar tanto aquilo, pode ser evitado, né? Assim, vamos dizer, pode ser mudado essa amplificação de foco, porque você imediatamente se coloca lá, né? Como se você já estivesse vivendo aquilo. Espirrei, vou morrer, né? Assim, você já se coloca nesse nível, por mais que seja elaboração mental, mas o seu corpo vai começar a reagir, a sua mente vai começar a ficar nesse foco amplificado. E a tendência do ser humano, nós somos treinados bastante por diversos meios, inclusive por heranças, né, que aí tem todo um trabalho para a gente mudar isso, né, um trabalho terapêutico, mas nós vamos ampliar foco no negativo, tá? Então, exemplo concreto. Eu vou ampliar o meu foco no medo, nas notícias, naquilo tudo ruim que chega, não só nessa questão da pandemia, mas com tudo na sua vida, né? Esse ensinamento serve para quase tudo, né? Para não ser arrogante, metidinha. Mas quase tudo na sua vida você pode ter uma dinâmica de não aumentar esse grau de percepção das coisas negativas e tentar ver, tentar jogar o seu foco para o positivo, né? Porque a gente está numa dimensão ainda em que as coisas funcionam, negativo, positivo, quente, frio, com gradações, com tons, mas de um polo ao outro a gente pode se situar ali no caminho do meio, que parece ser um caminho mais saudável e sereno para a gente lidar com as coisas. Então, muito bem. Teve um relato assim de uma pessoa, tipo, com essa coisa de ficar em quarentena, de ficar recolhido, não sei o que, aquela angústia, quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai terminar, e nananã. Me vem muita coisa interessante para partilhar com vocês, mas vem assim, e eu conversando, né, e ouvindo essas histórias de pessoas que estão nesse confinamento, e está sendo uma coisa muito difícil, né, para algumas pessoas. E daí eu falo assim, eu pergunto, mas não tem nada de bom que você possa focar nesse momento, coisas que você goste de fazer? Então, assim, e que já era algo que eu estava vendo dentro dessa
dessa clínica integrativa que a gente faz no Semente de Jurema, que é assim, primeiro as pessoas têm muita dificuldade de saber como faz para se amar, se gostar coisas, né, como se a maioria de nós estivesse esquecendo o que verdadeiramente faz bem pra gente, né? Que muitas pessoas estavam tão no automático, assim, naquela coisa meio robótica, levanta, vai trabalhar, volta, paga a conta, faz isso, faz aquilo, né? Que quando a gente é chamado a se ouvir, se perceber, inventar soluções, pensar em coisas que possam ajudar a gente, as pessoas que estão à nossa volta, de uma forma mais que a gente se proteja, mas que não precisa ficar num pânico terrível, né? Lembra da gradação do foco? Então, assim, essas coisas, elas vêm nos ensinando, assim, né? Que até, né, uma perspectiva positiva, não que oba, tá tudo bem, não é positivo do oba, good vibes eternamente, mas é assim, se tem um negativo, tem algo positivo ali, que esse negativo quer mostrar, né? Que ele pode mostrar pra gente se a gente mudar o foco, né? Mudar o posicionamento, que a gente vai amplificar aquilo, né? Então, se a gente treina o nosso mental para amplificar o positivo e não cair nessa densidade do negativo e tal, o que a gente pode construir aí? A gente pode construir, por exemplo, assumir que olhar, né? Tem pessoas que falam assim, pô, não tem nada de bom na minha vida, assim, eu tô me dando conta disso agora, assim, um monte de coisa que, sabe, tipo, não tava maneiro, não tô gostando, né? E eu falei, puxa, isso é ótimo, né? Isso é uma coisa muito boa, você conseguir parar para perceber que não tem nada bom. Embora, se for olhar direitinho, vai ter alguma coisa boa. Mas isso já é bom, né? Porque é muito difícil que uma pessoa se transforme se ela não começar, se ela não for verdadeira com ela mesma, para além dos papéis sociais, ou seja, o que a sociedade espera que você seja, né? Um bom profissional, famoso, bonito, rico, isso, aquilo, né? Cada um tem a sua fragilidade de ego e que a sociedade vai trabalhar, né? As ditas normas, né? Dos padrões sociais vai trabalhar, né? Vão trabalhar em cima das pessoas, né? Mas a gente pode e deve, né? Ter esse exercício, né, de saber o que queremos, né, quem comanda a sua vida, onde você coloca seu foco, tá? Então essa é uma partilha que eu queria fazer com vocês, é uma partilha mais rápida por conta desse atraso nos vídeos, estou aqui partilhando um pouco isso. Então, a primeira lição dessa pandemia é coloque o foco no positivo, no que você pode fazer de positivo. Por você primeiro, né, não sendo egoísta, mas agora mais do que nunca ficar claro o quanto que a gente cuidar da gente, a gente está cuidando do outro, a gente sendo cauteloso, não desesperado, gente, mas cauteloso, zeloso com a nossa parte que nos cabe, que a gente está cuidando de todo mundo, né? Então, esse ensinamento, ele coloque o foco no que você pode fazer, não no que você não pode fazer. Coloque o foco num tempo de autoconhecimento, de amor, de carinho, com você mesmo, né? Como eu já falei, do perdão a si mesmo. Não é fácil, a tendência da gente é se culpabilizar e aí começa a ficar um pouquinho melhor, no outro dia já cai no negativo, ele é muito mais fácil a gente ter raiva, medo, inveja, essas coisas negativas do que a gente ter amor, paciência, perseverança, né? Empatia, solidariedade, são valores que a gente precisa se esforçar por eles, para que eles, né, para que eles cresçam, para que eles ganhem força e constância, né? Porque é 50-50. Depois no próximo vídeo eu já devo falar dessa dinâmica 50-50, luz e sombra. Todo dia você escolhe onde você vai botar seu foco. É no positivo ou no negativo? É na realização ou na vitimização? É no impedimento, é no obstáculo, é naquilo que você quer construir, na força que você vai ter para realizar as coisas que você precisa e quer e sonha em fazer, né? Para quem ainda consegue ter sonhos, eu espero que sejamos muitos.
Mas é isso, sabe? Tipo, a gente precisa, na minha humilde visão, né, focar no que é possível, né? E o que é impossível a gente entrega para as forças maiores, porque a gente também tem que aprender que nem tudo nos cabe, nem tudo somos nós que vamos resolver sozinhos, né? Tem coisas que a gente só resolve em comunidade, tem coisas que a gente só resolve com uma força maior, e aí cada um vai ter um desafio. Eu vou estar também, já me despedindo desse nosso vídeo, eu vou estar fazendo duas aulas falando sobre os ensinamentos na relação entre os processos de vida e morte e os processos de saúde e doença. Na Escola Semente de Urema, a gente faz rodas de leituras presenciais, quinzenais, em que a gente estuda autoconhecimento, medicina, espiritualidade, culturas tradicionais, culturas contemporâneas, em diálogos. E eu vou estar trabalhando com um livro que chama A Doença como Caminho, uma visão nova da cura como ponto de mutação, em que o mal se deixa transformar em bem. É esse livro aqui, tá? Tô trabalhando nele, tô estudando ele também para minha tese. E Os Nagoya Morte, que é um livro de cultura tradicional iorubá, africano, um oriental, um outro africano. Vou estar fazendo uma videoaula sobre esses dois livros e outros. Eu vou avisando para vocês. Fiquem bem. Quarta-feira tem um programa, dose de conhecimento, cultura e espiritualidade. Fiquem bem, cuidem do seu mental. Até a próxima.